Bom dia. Pregar aqui é sempre amedrontador. Uma vez eu estava falando com o Andrei e ele disse para mim que ele se sentia, não era bem as palavras, mas meio que intimidado, porque ele estava dando umas aulas aqui no curso que a gente teve nesse semestre e ele me disse que sentia um peso sobre ele e uma expectativa sobre ele, porque ele estaria pregando no mesmo púlpito que muita gente que ele admira muito e respeita muito prega. E aí ele falou do Arthur, ele falou de mim, ele falou do Lucas Ferreira também, e eu me sinto igualzinho, porque é o mesmo púlpito em que o Arthur prega, que o Manuel já pregou, Juarez já pregou, Carlos Orlando já pregou, muita gente que eu cresci ouvindo pregar e ouvindo falar desses caras. E por isso que é sempre amedrontador. Mas vamos que vamos, né? Vocês voltarem em mim, vão ter que me aguentar. Abram lá em 2 Pedro 1. Como eu não sou o Arthur, nem o Manuel, nem o Juarez, nem o Carlos Orlando, eu vou ser breve, porque eu não consigo pregar 40 minutos. Eu não estou nesse nível ainda. Mas vamos lá. Ô irmão, tá com fome? Quer almoçar logo? A Bíblia, gente. Nossa, a Bíblia, gente. 2 Pedro 1. Gente, eu amo a Bíblia. De verdade. Acho que quem mora comigo, quem conversa comigo sobre a Bíblia, percebe isso. Eu amo a Bíblia. A Bíblia é repleta de metáforas. E faz muito sentido, porque quando Deus decidiu encarnar, Ele ensinava por metáfora. Ele curtia ensinar por metáfora. Então, é óbvio que a Bíblia é cheia de metáfora. É lógico. O Antigo Testamento é uma grande metáfora. Ele é cheio de metáfora. Todos os profetas falaram por metáforas. E até coisas que não eram necessariamente para ser metáforas acabaram virando. O Êxodo, um monte de gente, 1 milhão de pessoas ficou 40 anos caminhando. Deus decidiu tornar isso uma metáfora também. E a Bíblia, por ser cheia de metáforas, Deus gosta de, na Bíblia, contar a mesma história de uma série de formas diferentes. E não só histórias, mas até verdades mais simples, menores, mas que são tão impactantes quanto. Deus gosta de contar de uma série de formas diferentes. 2 Pedro 1, dos versos 3 e 4, é um texto que despertou a minha atenção alguns anos atrás, quando eu vi um vídeo do John Piper de 10 minutos explicando esse texto. Óbvio que ele não esgota o texto, né, porque são 10 minutos. Mas eu me atentei para esse texto nesse vídeo e eu tenho ele na cabeça desde então. Tem vários anos. E diz assim, versos 3 e 4 só. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Até aí. E é um texto difícil de entender, porque não tem ponto final. Pedro continua falando, mas os versículos 5, 6 e 7
sem ponto final. E aí a gente fica perdido. Mas vamos lá enfrentar ele mesmo assim. Senhor, eu te agradeço, Deus, pela honra que é pregar nessa igreja, Deus. O Senhor sabe como eu amo essa igreja, como eu sou grato, Deus, ao Senhor por poder servi-la. E eu peço que isso aconteça hoje, Deus. Eu quero servir a sua igreja, Pai. Eu quero servir essa igreja. E eu peço que o Senhor me dê esse coração de servo, Deus. Deixe também, Deus, os meus ouvintes à vontade, Deus, para serem servidos, e deixa o nosso coração sensível, Deus, para ouvir o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, queremos receber o Senhor, Deus. Queremos adorar o Senhor, Pai, com o aprendizado, mas também receber o Senhor, Deus. O Senhor é poderoso para isso, Pai. O Senhor tem os nossos corações nas suas mãos. E nós pedimos que o Senhor faça o que ao Senhor bem aprouver, Deus, com o nosso coração hoje. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler de novo, para ver se entra na nossa cabeça. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então, pelo divino poder de Deus, Ele nos dá as coisas que conduzem à vida e à piedade, através do conhecimento completo dEle mesmo, que nos chamou para a glória dEle e a virtude dEle. E através da glória dEle e da virtude dEle, Ele nos tem dado as suas preciosas e muito grandes promessas. Por quê? Para que por elas nós nos tornemos coparticipantes da natureza divina, que vai fazer com que nós nos livremos da corrupção das paixões que há no mundo. Mais uma vez, Deus, com o poder dEle, nos dá tudo que nós precisamos para sermos conduzidos a uma vida de santidade. Talvez a palavra piedade aqui possa ser traduzida melhor como santidade. Então, Deus tem poder e Ele nos dá tudo que nós precisamos para vivermos santidade. Vivermos santidade pelo conhecimento dEle mesmo. Então, conhecendo a Ele, Ele nos capacita para vivermos santidade. Porque Ele nos chamou para a glória dEle e para a virtude dEle, que são materializadas na santidade. E através da glória e da virtude, Ele nos dá as suas preciosas e muito grandes promessas, para que através dessas promessas nós possamos nos tornar coparticipantes da natureza divina, que é a santidade, ou que toma forma na vida de santidade, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo, que é uma outra forma de dizer ficar mais santo. Então, o centro desses dois versículos aqui é o processo que Pedro quer apresentar, que a gente, na teologia sistemática hoje, a gente convencionou chamar de santificação. Santificação é o processo que a gente vive entre a salvação e a glorificação. Eu espero que seja o processo em que todos nós estamos hoje. Tem duas linhas de pensamento principais a respeito da salvação. O monergismo, que é o pensamento daqueles que afirmam que a salvação é um ato unilateral de Deus. Deus decide, Deus faz e pronto.
e o sinergismo, que é a ideia daqueles que afirmam que a salvação, não a santificação, a salvação é um ato bilateral de Deus e do homem. Então Deus toma a iniciativa e aí o homem responde, pá, e aí rola aquele intercâmbio e aí acontece. Para quem talvez nos visite ou não nos conheça, tanto a IPB, quanto a República, quanto eu, somos adeptos do monergismo. A gente crê que a salvação é um ato unilateral de Deus. Sobre a glorificação, tem bem menos divergência. Todo mundo, acho, entende que a glorificação é um ato unilateral de Deus. Deus faz e pronto. Por quê? Porque a glorificação é o processo ao qual nós vamos nos submeter quando a gente morrer, ou quando Jesus voltar, que vai terminar a santificação e que vai cumprir todas aquelas promessas que a gente se empolga quando lê na Bíblia, no Novo Testamento, em Apocalipse, em algumas cartas de Paulo, de um corpo incorruptível, de Deus nos dá capacidade no ápice humano, eu quero dizer capacidade tanto física quanto intelectual, quanto tudo isso, e a gente ter ânimo e o joelho não falhar às vezes e não ficar se quebrando por aí e se machucando. A glorificação é mais ou menos isso, é o fim do nosso aperfeiçoamento. E todo mundo entende que isso é um ato unilateral, basicamente porque a gente não tem poder para fazer isso com nós mesmos. Deus tem e vai lá e vai fazer. Não tem muito segredo. Paulo dá uma ideia em Romanos 8, 23, usando as palavras redenção do nosso corpo. É quando Deus vai tirar, Ele vai redimir o nosso corpo. Isso quer dizer o quê? Tirar, apagar todas as consequências do pecado, da queda que nós sofremos. É isso que é a redenção do nosso corpo, é isso que é a redenção desse mundo. É isso que João quer dizer quando ele fala de novos céus e nova terra, quando tudo se fez novo, em Apocalipse. É essa a ideia de redenção. E a santificação, então, que é o que Pedro está expondo aqui, é o meio do caminho. É o meio do caminho. E aí, a gente viu aqui que tudo aqui remete ali à vida e à piedade. Porque Pedro é um cara meio didático. E ele quer começar e continuar dando ênfase, não nos detalhes, mas no assunto que ele quer expor, que é a santificação. E o que sempre me chamou muita atenção nesse texto é quando Pedro nos diz que, por tudo que Deus tem nos dado, Ele nos faz coparticipantes da natureza divina. Quando eu leio esse texto, ou melhor, quando eu leio esse pedacinho desse versículo, eu fico empolgado, porque isso deve ser muito legal. Coparticipantes da natureza divina. E eu creio que Jesus deu uma prévia disso aí lá em João 15, quando ele fala da videira, em que ele é videira, Jesus é Deus, e ele é a videira e nós somos os ramos. E, por definição, os ramos de uma árvore têm a mesma natureza do tronco. E isso aí mais uma vez, me chama a atenção, no finzinho do texto, quando Pedro manda para a gente, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Que é talvez a nossa maior vontade quando a gente dá um vacilo e fica frustrado. Eu sei que eu fico muito frustrado quando eu dou um vacilo, porque eu tenho expectativas muito grandes a respeito de mim mesmo. E Deus está quebrando isso. Mas isso inevitavelmente me frustra. Eu me cobro muito
E quando eu não consigo me livrar da corrupção, das paixões que há no mundo, eu fico frustrado. E esse aqui é o meu alvo. O John Piper fala que, como Pedro fala que de nós nos tornarmos co-participantes da natureza divina, isso vai fazer com que nós nos livremos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, nos livrar das paixões e da corrupção é consequência e é uma característica da natureza divina. E o Piper fala que Deus tem essa natureza e Ele está tão satisfeito com quem Ele é, que Ele não sente necessidade de pecar. E quando eu ouvi isso, meu olhinho brilhou, porque é o que eu mais quero, gente. Eu quero não sentir necessidade de pecar. E eu quero essa natureza divina. E aí, Pedro vem e começa a expor para a gente nas entrelinhas as condições e o método com que isso tudo acontece. E a primeira condição, a condição primária, é a boa vontade de Deus. A primeira coisa que é necessária é a boa vontade de Deus. Quem já tem algum tempo de igreja presbiteriana sabe que a gente sempre fala disso, ou melhor, a gente não sempre fala disso, mas é um dos fundamentos do que a gente prega. O negócio depende da boa vontade de Deus. Não só a salvação, que é um ato unilateral de Deus, mas mesmo a santificação em que nós participamos, que não é unilateral, mas aqui sim é bilateral, aí sim tem a nossa participação, aí sim entra o nosso amadurecimento tanto emocional quanto espiritual. Mesmo a santificação exigindo esforço nosso e sendo um ato bilateral, ela ainda assim depende primariamente da boa vontade de Deus. Pedro deixa isso aqui repleto de referências à boa vontade de Deus. Pedro deixa isso bem explícito, que isso aqui acontece, que Deus faz isso porque Ele quer. A primeira está lá no verso 3, o divino poder, pelo seu divino poder, nos tem sido doadas. Então Deus tem poder e Ele faz porque Ele quer, Ele age com poder, porque Ele quer agir com poder, e Ele nos doa conhecimento dEle mesmo, que até então era inacessível para a gente, e Ele nos chama para a glória dEle e a virtude dEle, através das quais Ele também nos doa as suas promessas. E Ele nos doa a sua natureza. Então tudo isso aqui está repleto de referências e só nesse texto a gente tem umas 5 evidências de que a condição primária para isso aqui acontecer é a boa vontade de Deus. A iniciativa aqui é completamente divina. A iniciativa para a santificação é 100% divina. Isso tira um peso danado da gente. Quem aqui tem origem presbiteriana? Ou tem origem em alguma igreja que prega essa ideia do monergismo, de que tudo tem iniciativa divina? É uma minoria. E quem se converteu em uma igreja que é adepta do sinergismo, que eu expliquei lá no começo, pode confirmar que, inevitavelmente, a conversa acaba indo muito para a responsabilidade humana e começa a pesar nas costas da gente. Mas quando a gente entende que a iniciativa não é nossa, é de Deus, e a nós cabe responder à iniciativa de Deus, isso aí dá um alívio que eu não sei descrever. E aí, depois que Pedro deixa bem explícito para que Deus nos chama e como que Ele nos chama, Ele nos chama para a gente ter a natureza dEle, e Ele nos chama porque Ele quer.
de total boa vontade dele. Aí ele lança ali no meio uma ideia que pode fazer a gente querer se mexer um pouco e participar. Porque não só nesse texto, mas a santificação, ela é primariamente dependente da boa vontade de Deus, mas ela também tem participação nossa. E Pedro escolhe deixar isso aí indicado quando ele fala que nos são dadas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. Sem dúvida, o Espírito Santo nos revela quem Ele é, nos revela quem Jesus é, nos revela da importância do sacrifício e da substituição por pura boa vontade. Só que esse aí é o pontapé inicial. Essa parte aí tem gente até que pode afirmar que está mesclada ali com a salvação, que é iniciativa e operação completamente de Deus. Mas e aí depois? Deus nos chama para o conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Na academia existe sempre o cuidado de não fazer teologia com um só versículo. Só que isso aqui não é teologia com um só versículo, né? A gente vê evidência novamente em João de Jesus, quando ele deixa bem claro que conhecendo a verdade, ela vai nos libertar. E a gente pode entender também que aqui no fim do verso 5, verso 4, Pedro fala que a gente vai se livrar da corrupção das paixões que estão no mundo. Então a verdade vai nos libertar da corrupção das paixões que há no mundo. E mais uma vez, quando eu li esse texto aqui, eu me empolguei demais, porque eu gosto de estudar. E aí falei, não, então é isso aí. Eu vou enfiar a cara na Bíblia. E eu vou ficar parecido com Jesus, só lendo. Amém não, irmão, porque não é assim. Eu queria muito que fosse assim, porque ia ser mais fácil. Só que esse conhecimento também não se reduz, ele não se resume só à Bíblia. Seria muito fácil. E, sem dúvida, a Bíblia é uma parte importante. Só que eu acho que tão importante quanto a Bíblia, para esse conhecimento, através do qual vão nos ser dadas as preciosas e muito grandes promessas, através das quais nós vamos ser feitos coparticipantes da natureza divina. Tão importante quanto ler a Bíblia é um coração quebrantado. Um texto que também... Nossa, gente, eu lembrei de um monte de coisa escrevendo esse sermão, eu vou falar todos os textos. Mas um texto que também sempre me chamou muita atenção é Romanos 1:20, eu coloquei errado. Romanos 1:20, em que Paulo diz que os atributos de Deus, bem como o seu divino poder e a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, não só através da Bíblia, mas as coisas que foram criadas e a sua vida é um canal de revelação de Deus e é um canal para você conhecer mais a Deus. Então, sem dúvida, sim, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, ela vai te transformar, ela vai mudar a sua vida. Só que eu ouso falar que talvez não vai adiantar tanto a gente só ler a Bíblia, se a gente não tiver um coração quebrantado, e a gente não tiver sensível a perceber a revelação e a voz de Deus no nosso dia a dia. Às vezes a gente limita a voz de Deus a quem está pregando, a igreja. Eu falo isso porque eu já fiz muito isso, de só querer ouvir Deus no culto, porque é trabalhoso ouvir Deus durante a semana. Só que, mesmo
Pedro dando tanta ênfase na santificação nesse texto, como a gente viu que em 2 versículos tem umas 5 ou 6 remissões à vida e à santidade, ou à vida e à piedade, ali do verso 3. Pedro, logo em seguida, já coloca para a gente uma exortação a um coração quebrantado. E não tem segredo, né, gente? O coração quebrantado é vida de oração. Vida de oração. E aí dá pra gente ver como Deus planejou tudo tão bonito, tão encaixadinho. Porque se o quebrantamento nos faz mais sensíveis ao coração de Deus, e ele é essencial para a gente perceber a obra de Deus e para a gente poder ouvir e entender a revelação de Deus nas coisas que foram criadas. E se a Bíblia não é exclusivamente suficiente, mas a leitura bíblica tem que estar acompanhada de um coração quebrantado, daí a gente consegue ver aquele binômio, né, que anda sempre junto, de vida de oração e leitura. Então, gente, mais uma vez, são mais 2 versículos dos milhares que basicamente nos chamam à vida de oração e à leitura bíblica. Não tem muito segredo. E eu tenho a impressão que sempre que eu prego, eu falo a mesma coisa. E eu sempre chego à mesma conclusão de qualquer texto que eu use. Só que eu acho que eu faço isso porque é um negócio que eu não aprendi ainda. E é a mesma coisa que Deus fala para mim todas as vezes. Porque eu preciso viver isso aqui. Eu preciso viver quebrantamento, eu preciso viver a oração, eu preciso viver a leitura bíblica. Eu preciso viver a revelação no dia a dia, no trânsito, na natureza, na faculdade, aqui na igreja, dormindo. Eu preciso viver essa revelação. Gente, quando eu estava no ensino médio, eu estudei muita física. Eu cursei mecânica no Cefet e eu estudei muita matemática e física. E todas as minhas aulas de física, que eu estava um pouquinho mais sensível, eu ficava abismado com a complexidade desse troço enorme que Deus fez. E aí eu começava a pensar, meu Deus, o Senhor se expressou na criação, e eu quero estar quebrantado e sensível para ouvir a sua voz na pregação. O Senhor está... Na pregação não, também na pregação, mas na criação. O Senhor está gritando na criação. Olha que loucura, Deus, olha esses negócios que Newton entendeu, que, nossa Deus, é louco demais, Pai. E eu quero entender isso aqui. No começo de abril eu fui para Bombinhas com o André e com o João, e a gente foi numa sexta-feira à noite, e eu comentei no caminho. Estava de noite e a estrada estava bem tranquila de trânsito, e o céu estava limpo, não tinha nuvem. E eu comentei, piazada, quando olho para o céu e eu vejo esse monte de estrela à noite, e eu sei a distância que elas estão, porque eu estudei esse negócio, eu fico abismado com o tamanho, com o empenho de Deus em criar tudo isso. Gente, Deus se empenhou demais. E porque eu estudei tanto esse negócio, a natureza me fascina, porque Deus se expressou. E a gente ignora a expressão de Deus, porque a gente não tem o coração quebrantado. E eu estou cansado, eu não quero mais ignorar o grito de Deus, a expressão de Deus, tanto na Bíblia quanto na natureza, porque não tenho o coração quebrantado. Eu vou falar para vocês, o que eu busco orando não é poder para fazer milagre. Não é. Seria massa, com certeza. Seria muito louco, sem dúvida. Mas o que eu busco orando não é poder para fazer milagre. Mas é quebrantamento para ouvir. Eu sou um cara que gosta de estudar. Por mim, eu sentava no pé de Jesus e eu ouvia até ele voltar.
E eu já comentei isso com bastante gente. Eu sei que no céu eu vou fazer isso. Eu vou ter eternidade e eu vou estudar muito na eternidade. Porque eu quero entender as coisas que Deus fez. Eu quero ficar abismado com a criação. Eu quero ficar abismado com as escrituras. Eu quero ficar abismado com a criatividade de Deus. E é só por isso. É só por isso que eu oro. Ou melhor, não só por isso, mas esse é o fator que move a minha oração. Eu quero conhecer a criatividade de Deus. Eu quero conhecer o fundo da mente de Cristo. Eu quero conhecer a vontade dEle. Eu quero conhecer tudo que Ele está gritando na criação para a gente. E eu acho que eu não consigo tomar esse texto de Pedro de outra forma, senão um desafio. Com certeza ele nos traz verdades que nos fazem descansar. Mas o que Paulo fala para Timóteo, lá em 2 Timóteo, quando ele fala da eficácia da Escritura, ele diz que toda a Escritura é útil para o ensino, repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pensando nesse verso super conhecido de 2 Timóteo, eu olho para esse texto de Pedro e eu vejo nele um desafio de Deus para mim, para conhecer a grandeza de tudo que Ele fez, para conhecer a natureza divina que Ele está dividindo comigo, para orar e ser quebrantado, para eu ser transformado por tudo isso. Deus, eu te peço perdão, Deus, porque eu não tenho o quebrantamento e eu falho muito em buscá-lo, Deus. E eu muitas vezes ignoro o desafio do Senhor, de conhecer mais o Senhor, de agarrar as suas preciosas e muito grandes promessas, e de agarrar a sua natureza divina que o Senhor oferece a nós. Mas Deus, eu nada, Jesus. O Senhor me conhece, Pai, e o Senhor sabe que mesmo, Deus, quando eu vacilo, a minha maior vontade, Deus, é conhecer o Senhor. Eu confesso, Jesus, e essa é uma falha minha, eu não tenho um coração missionário, Deus, eu não tenho vontade de ir e explicar para todo mundo quem o Senhor é, Deus. E eu queria, Pai, ter esse impulso, mas o Senhor sabe, Deus, que a minha maior vontade, Deus, é conhecer o Senhor. Eu amo conhecer e eu amo o Senhor. E, consequentemente, Pai, a minha maior vontade é conhecer o Senhor. Eu te agradeço porque a certeza de que isso é uma iniciativa do Senhor, Deus, me livra de todo o peso, Pai. Mas ao mesmo tempo, Deus, o Senhor já tomou a iniciativa e eu quero responder, Deus, a ela. Eu quero responder ao seu chamado. E eu peço, Deus, que o Senhor venha quebrantar, Deus, os meus irmãos também, Pai. Nos levanta para uma vida de oração, Deus. Nos levanta, Pai, para a intimidade com o Senhor, Deus. Para a sensibilidade, Deus. Para a sensibilidade ao seu coração, Pai. Queremos estar sensíveis ao seu coração, Pai. Sensíveis às suas emoções. Sensíveis à sua vontade, Deus. Porque queremos ouvir a sua voz, Pai, no dia a dia. Queremos ouvir a sua voz nas Escrituras. Queremos ouvir a sua voz no passarinho, Deus. Queremos ouvir a sua voz no trânsito, Jesus. Deus, o seu divino poder e os seus atributos tão revelados, Deus, se fazem conhecidos em todas as coisas que foram criadas, Deus. E eu peço para o Senhor, Pai, capacitação para mim e para os meus irmãos,
para a gente agarrar essa revelação, Deus. Abraçar essa revelação, Pai, em nome de Jesus. Deus, há tanta coisa que o Senhor nos oferece, tanto conhecimento, tanta graça, Deus, tantas promessas, Pai. Queremos agarrar isso das suas mãos, Jesus. Queremos pular, Deus, nos seus braços. E queremos nos lambuzar, Deus, de tudo isso que o Senhor nos oferece. Deus, há tanto mais do Senhor para ser recebido. Há tanto mais do Senhor para ser tido, Deus. E eu suplico, Deus, ao Senhor quebrantamento, para a gente poder receber tudo isso do Senhor, para a gente poder receber, Deus, e abraçar as suas promessas. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, nos dê quebrantamento. E não se esqueçam de abraçar os nossos visitantes, o Lucas e o Hector.